Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio da Santander Asset, e esse é o nosso podcast Minutos a Fundo. Aqui discutimos sobre economia, investimento e gestão. Vamos mostrar para todos vocês como está a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos aqui da Santander Asset, o gestor. Pessoal, estamos comemorando 1 ano de aniversário do nosso podcast Minutos a Fundo. Foram mais de 13 convidados que passaram pela nossa bancada. Gestores de renda variável, gestores de renda fixa, multimercado, pessoal de investimentos do banco, do AAA. Tivemos vários convidados nesse 1 ano de podcast. Foram mais de 8 milhões e meio de interações sobre os nossos podcasts. Além disso, nós tivemos também mais de 633 mil visualizações. Foram muitas visualizações do nosso podcast no nosso canal do YouTube. Muitos minutos de conversa, 400 minutos de conversa. Ou seja, tivemos bastante interações com os nossos clientes. Quero deixar aqui o nosso muito obrigado à nossa audiência, aos nossos investidores que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado. Muitas novidades virão aí no próximo ano do nosso podcast Minutos a Fundo. Pessoal, para essa edição comemorativa, nós trouxemos 2 convidados especiais. A Luciane Eft, Head de Investimentos aqui do Banco Santander. Ela é responsável por toda a distribuição e estratégias de produtos de investimentos do Banco Santander Brasil. Além da Lu, nós trouxemos também o Rafael Capaz, CEO da Santander Asset. Está conosco no grupo há mais de 20 anos no Banco Santander. Vamos falar hoje sobre investimentos e também sobre as perspectivas para 2024. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta nos seguir no Spotify e ativar o sininho. Quando o episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Além disso, temos o nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal do Santander no YouTube. Lá nós temos vídeos diários sobre economia, investimentos e informações muito importantes para os nossos clientes. É fácil, rápido e prático. Olá pessoal, como eu falei, temos 2 convidados especiais aqui hoje conosco. Lu Eftin, o Rafa Capaz, falar para a gente de investimentos. Vou começar com a Lu, fazendo perguntas para a Lu. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui, pelo tempo de vocês. Lu, a gente tem visto, né? A gente está num ano já de AAA, né? AAA, AAA, vamos lá, né? Como que vocês estão, como que está a estratégia, né, daquilo que a gente desenhou inicialmente? Como que vocês estão vendo hoje a estratégia? Como que está o AAA hoje no Santander? Conta pra gente um pouquinho, Lu. Legal, Cleiton. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para bater esse papo aqui com vocês. Um prazer estar aqui com 2 profissionais de altíssima qualidade. Mas falando um pouco de AAA, né? Em que pé que estamos? 1 ano depois do início da implantação desse grande projeto do Santander, a gente, de fato, tem aqui sobre todas as dimensões e perspectivas números muito positivos, né? A gente tinha como ambição principal levar para o cliente do Santander uma assessoria de investimentos com centralidade no cliente. E quando a gente olha o NPS, que a gente vem entregando e performando mês após mês, sempre de forma recorrente acima de 80, a gente vê um cliente muito satisfeito com o serviço que a gente vem entregando. Então, o primeiro objetivo, check, né? Então, no caminho. Uma outra dimensão muito importante também era a dimensão do profissional. Quando a gente fala de investimentos, é super importante conquistar a credibilidade e a confiança do cliente investidor. E isso só faz com relacionamento de prazo estendido. E aí uma outra perspectiva era, do ponto de vista do profissional, a gente ser capaz de atrair os talentos, não só do Santander, mas como do mercado, e retê-los. Então, também rodando super bem, galera engajada, fazendo esse projeto, de fato, virar um grande negócio. E depois, obviamente, na perspectiva do banco, né? E aí, quando a gente tem aqui essa primeira dimensão do cliente e do profissional performando, consequentemente, esse é um negócio bom para o banco. Então, a gente vê captação líquida crescente, batendo recorde atrás de recorde, a gente conseguindo colocar diversificação, levar o nosso modelo de asset allocation para o cliente. Então, assim, bastante contentes aqui nesse primeiro ano de projeto, e um projeto em que o banco abraçou e que está sendo aqui conduzido, inclusive aqui na parceria com a Asset, super bem conduzido. Isso é legal. O banco virou bem a chave para investimentos. Isso foi muito legal. O nosso próprio CEO, o Mário Leão, tem falado bastante mais de investimentos, tem dado um foco maior, né? Olhando isso, né, Rafa? É difícil, gente. Chamar ele de Rafael é difícil. Vamos no Rafa mesmo, e Lu. Vocês vão entender depois, tá valendo. Rafa, olhando dessa parte, né, do nosso cliente mais sofisticado, né? Como que a Asset, né? Você, né, olhando pelo lado da Asset, tem trazido produtos diferentes para esses nossos clientes mais sofisticados que estão no AAA, né, Rafa? Não, legal. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Lu, por estar aqui com a gente. Cleiton comemorando um ano aqui, né? Acho que é um marco.
Eu acho que tem duas coisas, né? O primeiro, quando a gente olha, a gente sempre sentiu falta de ter na ponta da distribuição uma questão de uma presença mais forte, de uma qualidade mais robusta do ponto de vista dos produtos que a gente consegue originar, criar, desenvolver aqui dentro, para que a distribuição seja feita da forma correta, para o cliente correto, que para a gente é super importante, inclusive no tempo e como é que a gente consegue sustentar isso. Então, acho que na esteira de todo o investimento que o banco vem fazendo na sua franquia de investimentos, a gente aqui dentro da Asset também tem trabalhado bastante para poder se diferenciar, se diversificar e trazer algo que esteja bem mais conectado a essa nova realidade do banco em investimentos. Então, acho que a gente trabalhou ao longo aí de mais de um ano no lançamento de novos produtos, ou seja, sempre visando ter a grade mais completa possível do ponto de vista de produtos, da forma correta, né? Então, assim, claro. Ter o produto certo no momento certo é importante e acho que mais ainda a gente conseguir conectar isso com o cliente correto na ponta, que sabe o que está comprando, a gente está explicando bem o que tá sendo proposto dentro daquele produto ou daquela categoria, aquela classe de ativos. Então, acho que quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente tem uma máquina que tem um potencial enorme e acho que só a gente vê o quanto a gente tem avançado na franquia de investimento ao longo desses últimos anos. Aqui dentro, a gente tem trabalhado bastante no desenvolvimento, principalmente do que faltava para a gente, né? Então, a gente lança ou volta para o mercado com a nossa classe de multimercados, com 2 produtos que estão se destacando bastante do ponto de vista de remuneração, ainda mais nessa categoria que vem sofrendo bastante ao longo dos últimos anos, e terminar de complementar a grade com outros produtos. Então, assim, de todos os produtos que a gente lança esse ano, a gente está quase para bater 6 bi de captação líquida nesses produtos. Acho que a gente nunca teve um cenário tão positivo nesse sentido. E, de novo, né, são produtos que vieram no tempo certo, para o cliente certo, bem direcionado, com uma iniciativa da gente estar lá na ponta também apoiando cada um dos assessores na venda com os argumentos corretos. E acho que isso daqui, obviamente, culmina na gente conseguir estar tendo um sucesso dentro desse lançamento de novos produtos. Não, bem bacana, né? E aqui, só colocando um ponto aqui com o que o Rafa trouxe, de fato, esse alinhamento entre as áreas é fundamental para o sucesso do banco como um todo na estratégia de investimentos, né? Acho que essa evolução, ela permitiu que o AAA chegasse e, de fato, levasse para o cliente uma diversificação que fizesse sentido, mas acho que muito mais do que isso é o fato do Santander vender uma boa curadoria. Né, de escolher o momento certo, de colocar um novo produto, de recomendá-lo para o cliente. Então, assim, acho que uma estratégia acertada do banco foi, a gente não quer ser um supermercado de produtos. O que a gente quer levar para os clientes e investidores do Santander é uma curadoria onde toda a expertise de um banco de mais de 150 anos, né, preocupado com a satisfação do cliente, com essa visão de um longo prazo, levar um produto que faça sentido. Para o cliente conservador, para o moderado, para o balanceado, para o agressivo. E aí, com todas essas áreas técnicas que tem por trás, fazendo essa avaliação, esse estudo, colocando essa inteligência para saber o momento exato de lançar um novo produto, acho que esse também é um dos fatores de sucesso nessa jornada aqui de investimentos que o Santander tem trilhado. Não, eu vou pegar um gancho nessa sua fala, Lu. Você comentou no começo, né, do asset allocation, né, que é a alocação dos ativos para a gente colocar, fazer a carteira dos nossos clientes, né, Rafa? É um ano difícil. A gente tem visto o Brasil com um corte de juros, nos Estados Unidos, Europa ainda com uma perspectiva até de alta estabilidade num patamar elevado. Por outro lado, a gente também tem uma atividade para o segundo semestre ainda desacelerando. Olhando nesse ponto estratégico, né? Olhando para a tua área, para a tua distribuição e para a carteira, né? O pessoal os seus técnicos lá, né? Como que vocês fazem essa carteira sugerida para os nossos clientes, né? Você falou, tem os técnicos, né? Mostra para o nosso investidor, para o nosso cliente, como que é feita essa escolha, né? Eu não chego lá e escolho um produto do nada, né? Tem uma curadoria por trás, como você colocou, né? Tem muitos analistas, estudiosos, PhDs olhando, né, essa parte de cenário. Então, todo mês a gente tem aqui uma discussão entre várias áreas do banco, entre o departamento de economia, entre asset e corretora, vocês participam lá todo mês, até para fazer essa avaliação, né? Olhar como é que está esse cenário macro e entender, de acordo com esse cenário, as diretrizes de taxa de juros, câmbio e inflação, quais são os produtos que a gente tem
que vão, neste momento, se aproveitar das oportunidades que o cenário traz. E, de fato, a gente está vivendo agora no Brasil, viveu esse movimento, né, de taxa de juros mais alta, e aí a renda fixa sempre volta, né, para as paradas de sucesso, mas vivendo agora um momento de inflexão, né? Então, o Banco Central começa um movimento de redução de taxa de juros, e aí onde traz as oportunidades de entrar neste momento com alguns ativos mais desvalorizados e aproveitar depois essa subida. Então, esse time todo fica olhando isso, olhando o mercado, como é que as coisas estão funcionando, para onde vai, quais são os produtos que se enquadram e que se encaixam na recomendação daquele mês, e para levar isso para o cliente investidor de uma forma super didática, de uma forma focada no cliente, porque a gente investiu muito em tecnologia, investiu muito em melhorar o nosso portfólio de produtos, mas no final o investidor gosta de conversar com alguém, entender que momento é esse que a gente está vivendo e quais são as oportunidades, porque existe muita incerteza, existe muita volatilidade, e na hora que a gente está conversando com alguém que tem por trás toda essa equipe técnica qualificada, você consegue entregar mais segurança para o cliente, que no final acaba tomando a decisão de onde investir. Claro. Não, e você tocou um ponto importante, que o investidor gosta de conversar, né? Sim. E quantas pessoas ele tem do outro lado para atender ele hoje? Quantos AAAs nós somos já? Hoje nós já estamos batendo aí 1.400 AAAs, Caramba, espalhados em 120 cidades, porque a estratégia foi estar onde está o cliente. isso é Um olho legal, no hein? olho faz muita diferença quando você está falando de investimentos, do dinheiro da vida da pessoa. Claro. Então, a gente regionalizou completamente o modelo do AAA e vai até 2.000 assessores no começo do ano que vem, para poder cobrir aqui de uma forma bem assertiva todos os investidores do Santander. Bacana. Não, isso é bacana. A gente tem capilaridade para isso e tem público para atender, né? Acho que esse é o mais importante, né? Exato. Rafa, pegando de novo, né, uma fala da Lu e trazendo para a Asset, né? O cliente tem demandado produtos diferentes, né? E você mencionou da parte de multimercados, né? Explica pra gente esse multimercado novo, né? Que a gente, primeiro, né, tem o Valência, tem o Córdoba, né? O Valência, né, que é um fundo que já está incubado, né? A gente já está com o fundo há algum tempo lá rodando. Qual que é a grande diferença da estratégia do Valência para o nosso cliente mais sofisticado, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que é até legal a gente tocar um pouco nesse ponto que você falou sobre a nossa estratégia de lançamento do produto, né? Porque na linha de ter o produto correto para o cliente correto, não necessariamente é lançar aquele produto naquele momento, ele vai estar pronto para o cliente, ou seja, até para o mercado, né? Porque hoje, pelo que a gente está vendo, tá vendo, é uma classe que vem sofrendo bastante ao longo do último ano. Então, eu acho que a gente tomou um cuidado aqui dentro de casa, e a gente tem feito isso para todos os produtos novos, que é de lançar o produto, incubar ele dentro de casa, trazer a tecnologia, conhecer, tatear o mercado, ver o que a gente tem de positivo dentro daquele produto ou dentro daquela classe para poder mostrar para o cliente e aí sim, no momento correto, trazer para ele como a gente falou. Eu acho que o Valência vem muito nessa linha, né? Um fundo que a gente ficou incubando ele há quase um ano antes de lançar, né? Criando um histórico que ele chegou a atingir 130 do CDI numa classe de multimercados que acho que 80% a 90% da indústria não bate o CDI esse ano, né? Não, e da indústria geral, né, Rafa? Da não é só geral. Independente, bancão, qualquer um, né? Tá muito difícil, né? É uma indústria que sofreu muito, até porque a gente viveu num momento de incerteza muito grande. A gente começa o ano com guerra, a gente passa 6 meses depois, 7 meses depois, vem um cenário de subida de taxa de juros no mundo que parece que veio para ficar por um bom tempo, né? Higher for longer, é o que tem dito, tem se dito por aí. Então, acho que nesse cenário, a gente conseguir trazer algo que performa, e eu acho que o ponto importante, né, com baixa vol. Então, acho que o Valência ele chega para o mercado como um produto diferenciado, não pela questão da estratégia quantitativa, porque ele mistura uma estratégia macro, mais com quantitativa quant, né? com macro, mas eu acho que é o fato dele trazer, primeiro, uma descorrelação com o mercado como um todo, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Quando a gente olha para a indústria de multimercado, eu brinco, eu tive vários deles aqui, né? Isso é uma indústria feita de ex-tesoureiros de banco que foram se aventurar aí no mercado. Vários deram certo, acho que a gente tem casas extraordinárias por aí, mas a gente brinca, né? Eles sabem ganhar dinheiro quando os juros têm tendência. Quando os juros não têm tendência, o negócio fica um pouco mais difícil. Então, a gente quis trazer exatamente algo que fosse diferenciado do que existe no mercado. Então, é um produto que vem com uma descorrelação grande dos multimercados,
multimercados macros que se tem por aí, até por isso ele tem performado super bem. Mais do que isso, né, com um nível de vol talvez mais baixo que a média da indústria, né? Então também é um produto que, para o público em geral, ele vem um pouco mais adequado do que aquele fundo que vai explodir quando tá todo mundo indo bem e tal. Os fundos Mas da também moda, capota, essa história, né? fundos da moda, né, que a gente adora falar da história dos fundos da moda. Então, eu acho que é isso que ele traz de diferente, né? E é muito isso que a gente tem se pautado aqui dentro de casa. Como é que a gente pode ser diferente do mercado? Um mercado que só tem crescido, que tem casas espetaculares. O que a gente pode fazer de diferente? Mais do que isso, trazer algo que se encaixe ao nosso cliente, ao nosso investidor aqui dentro de casa. E eu acho que esse fato aqui do Santander, da Asset, né? Ficar maturando aqui o produto ao longo de um ano para escolher o momento correto de lançar, traz aqui o que a gente valoriza muito, que é essa preocupação com o cliente, né? Não é lançar por lançar. Não é captar por captar, né? Por captar. Porque a gente não quer relacionamento com o cliente de uma temporada de juros altos, que a gente quer relacionamento de longuíssimo prazo. Então, esse cuidado, né, de estar aqui acompanhando o mercado e olhando o momento correto de entrar, acho que fala muito dessa visão cliente que a gente quer entregar para o investidor do Santander. Foge da história do supermercado que você comentou. Exatamente, né? exatamente. Não é um produto que eu tenho na prateleira que eu vou ficar oferecendo. Não. O Behavior Finance, a finanças comportamentais coloca a história da bala, né, no caixa do supermercado. Não é isso que a gente quer. Não, né? não é. A gente tende a oferecer o melhor produto adequado ao perfil, né? E vocês fazem bem isso lá, né, na estratégia de investimentos, né, Lu? Vocês têm as carteiras modelos e as carteiras para os clientes de acordo com o perfil de cada um, é isso, né? Que vocês fazem. Como é que a gente trabalha lá? Então, a gente tem, uma matriz, digamos assim, isso, né? É isso que a gente olha, primeiro, o perfil do cliente. Então, o que a gente tem aqui, trabalhar com 5 perfis, do conservador, passando pelo moderado, o balanceado até o mais agressivo. E aí, de acordo com esse apetite a risco, que leva várias coisas em consideração, o conhecimento, o prazo que o cliente tem para deixar aquele recurso investido, a experiência de já ter investido em produtos mais diferentes, digamos assim. E aí, para cada um desses perfis, a gente entra com os produtos, com as classes de ativos. Então, para quem é conservador, ele vem carregado um pouco mais em DI, em CDI, em renda fixa. Para quem é mais arrojado, a gente estuda muito o mercado para ver, nesse momento, para quem topa um pouco mais de balanço, né, de volatilidade aqui, de emoção nesse momento, quais são os ativos aqui de um fundo multimercado, de um fundo de renda variável, que está no momento bom de entrada para capturar. Então, uma preocupação muito grande de entender realmente quem é o cliente e o que faz sentido para ele. Porque, de novo, né, cada um tem o seu perfil, o seu momento de vida, os seus objetivos, a gente precisa respeitar. Por isso que o atendimento humano é muito importante, porque você só chega nessa personalização conversando com o cliente, entendendo Entendendo o perfil dele, né? Exatamente. Eu sempre comento isso, que as pessoas têm de falar, não, eu tenho um perfil de risco, né? Eu consigo correr risco, não consigo correr. Eu acho que as pessoas têm perfil de perda. Eu sempre brinco, eu falo, o indivíduo, quando ele perde, aí você vê se ele consegue ou não. A perda dói muito mais. Não é que ela dói, ela tem um impacto muito mais intensivo do que o ganho. Muito. Isso é feito pelos economistas de comportamentais, eles colocam isso de forma muito, muito clara nas pesquisas. Não, e a gente vê também com acesso a maior informação que todo mundo tem, né? Hoje todo mundo tem acesso a uma quantidade, e talvez a qualidade seja até mais ou menos duvidosa, mas a uma quantidade de informação que acho que gera uma ansiedade no investidor, que no fundo, o investidor final, ele acaba até para o risco tendo pouca paciência. Então ele vê ali pega, por exemplo, uma classe de renda fixa ativa, que foi uma classe que a gente teve um boom bastante grande na indústria ao longo dos últimos anos. É uma classe que o investidor, em princípio, ele deveria aguentar períodos abaixo do CDI para coletar retornos acima do CDI num espaço maior de tempo. E a gente vê ali 3 meses abaixo do CDI, desespero, vou sair. E normalmente ele sai no melhor período. Ou ele sai no período errado, ou seja, o período quando a gente está recomendando a entrada, como ele viveu os últimos 3, 4 meses, ele está sofrendo e resolve sair e ir para outro produto. Então, essa volatilidade até da cabeça do investidor é algo que a gente tem que apoiar, tem que ajudar e tem que tentar trazer um pouco mais de luz a essa questão. Não, esse é um bom ponto, assim, porque quando a gente tem pouco conhecimento no tema, você acaba entrando na hora errada e saindo na hora errada. Aí você potencializa, de fato, a perda, né? Por isso que eu acho que poder contar com tantos especialistas, seja dos gestores, seja do próprio assessor de investimentos,
para poder levar essa informação, porque às vezes também muita informação é desinformação, né? Eu acho ótimo, porque se hoje o investidor está muito mais empoderado, tem acesso a muitas informações, questiona muito mais, o que mostra um amadurecimento do nosso mercado de distribuição de investimentos, mas esse é o ponto, né? Não deixar o investidor sair no momento errado e entrar no momento errado. E o AAA está lá para isso, exatamente, né? Para apoiar o nosso investidor e para dar essa segurança, né? E o interessante que eu sempre gosto, assim, a gente faz, nós temos as interações da Asset com o AAA, a corretora, mas a gente tem as interações semanais lá e cada vez mais tem surgido dúvidas, né? E nessa linha do que o Rafa comentou, teve um mês de um CDI, de um fundo abaixo do CDI, mas é um fundo de renda fixa. Eles perguntam, né? Mas qual que foi a estratégia? E aí, entrando na parte mais técnica, a gente tem uma conversa com os AAAs muito boa, porque eles são muito técnicos, né? Não é uma conversa rasa, dá para ter uma conversa mais detalhada. Né? Agora, acho que o nosso desafio, e a gente está aqui falando AAA, mais mundo varejo, né? O nosso desafio também, descomplicar toda essa sopinha de letras que, como indústria, a gente cria, né? Porque é óbvio que tem investidores que entendem muito de mercado e, enfim, a conversa é diferente, mas a gente ainda tem aqui uma curva de aprendizado muito forte no mundo de investimentos. A gente estava acostumado a viver com taxas de juros muito altas por muito tempo, o que fazia com que a gente não precisava diversificar os nossos investimentos para ter o tripé lá da rentabilidade, segurança e liquidez. Agora a gente não começa a experimentar movimentos de taxa de juros. Já vivemos um menor, agora a gente vai começar a viver outro. Então acho que é a nossa obrigação que trabalha nesse mundo, levar isso aqui de uma forma menos complexa, em especial, né, para os investidores do mundo do varejo. Isso é bom. Rafa, a Lu comentou, né, desse negócio de queda de juros, né, mudando um pouco, um ponto de inflexão. Como que a Asset está se preparando para esse momento? Né? Você falou, a gente lançou vários produtos, são quase 6 bi de captação líquida esse ano. Olhando para frente, 2024, né? Vamos olhar um horizonte de investimentos para 12 meses para frente, que eu acho que a gente já está chegando no final do ano, estamos em novembro de 2023. Já foi, né? Por incrível que pareça, rápido, né? Já foi. Como que o investidor pode... O que o investidor pode esperar da Sun, né? Da Asset? O que vocês estão traçando de estratégia para o próximo ano? Né, eu acho que na linha... O mais importante é a gente, obviamente, observar o momento de mercado e trazer o produto correto na hora certa, né? Então, a gente volta e analisa um pouco a questão de como a gente, talvez, via o mercado até alguns meses atrás e como a gente está vendo agora, né? Então, a gente vinha daquele cenário de expectativa de taxa de juros, o Brasil fez o trabalho provavelmente melhor e de maneira antecipada que o resto do mundo, subiu mais rápido, estabilizou a inflação, consegue agora fazer um movimento de redução. Só que esse movimento de redução, que era o cenário base que todo mundo via, ele talvez vá ser um pouco atrapalhado ou postergado em função do cenário externo que a gente está vivendo. Uma versão a risco maior. Exato. A gente vê ainda as curvas de juros no mercado internacional abrindo, o Treasury de 10 anos voltando para o patamar de 5 que a gente não via há décadas. Isso daqui, obviamente, até pela relativização entre Brasil e o resto do mundo, atrapalha um pouco esse movimento. Então, a gente deve ter, sim, um movimento, obviamente, com a queda de taxa de juros, maior apetite a risco, mas talvez não na linha de que, ano que vem equities volte com todo o apelo força, do mundo. Exato. Acho que a gente tem classes intermediárias entre a renda fixa pura, e nem precisa fugir muito dela, né? Porque com os níveis que a gente está e fora taxa de juros, o nível de taxa de juros global, eu acho que a gente tem esse meio termo que é o momento de conseguir uma diversificação, um retorno acima do benchmark, no nosso caso aqui em geral o CDI. Sem muito risco adicional. Óbvio que esperando um pouco de vol, mas sem muito risco adicional. E aí acho que dá para a gente comentar da classe de renda fixa ativa, de gestão ativa, que foi uma classe que cresceu muito ao longo do último ano, e eu acho que tende a performar bem ao longo talvez do primeiro semestre do ano que vem e tal. Obviamente os multimercados, mas a gente também achava que os multimercados iam performar bem ao longo de 2022, começou-se a ter uma alocação maior, foi um desastre e a gente viu o que Sofreu aconteceu. Bastante, né? Sofreu demais, e assim, performando bem longe do CDI, algumas casas até com performance negativa, que se você pensar tem que perder muito carrego para você ter uma performance negativa. Então, acho que tem a questão da renda fixa ativa.
uma das minhas classes preferidas, e eu falo bastante, ninguém acredita, que é a questão do crédito privado. Tinha certeza. Então, eu acho que assim, Mas o crédito privado... Essa evoluiu bem esse Exato, e eu acho que assim, ele traz, ainda assim, um nível de risco super baixo. A gente tem papéis aí, AAA, pagando super bem. Acho que os nossos fundos de crédito privado, eles vêm para isso, né? Obviamente foi uma classe que sofreu muito no começo do ano pela questão dos eventos de crédito excepcionais que a gente teve, que a gente teve 2. Foram bem emblemáticos. E foi na linha do que você falou, né, Rafa? Às vezes é o momento de a gente entrar no produto e o cliente está saindo. Esse foi um exemplo clássico, né? Foi um primeiro trimestre muito ruim que o cliente cobrava a gente, né, Lu? O que está acontecendo? CDI. A gente, calma, que isso vai voltar. Os clientes que nos ouviram se deram bem nessa. Voltaram. A gente viu fundos aí performando 200%, 300% do CDI, que foi exatamente quando a gente teve a normalização. E até foi muito legal, porque a gente viu o mercado de crédito privado se restabelecer, de ter vivido os eventos. Super rápido. O mercado secou do ponto de vista de novas emissões, liquidez diminuiu e de lá para cá a gente só viu um cenário de melhora super positivo, né? Então mostra a maturidade do mercado que eu acho de crédito que brasileiro. Exatamente, acho que essa evolução do mercado de capitais brasileiro fantástica, e os fundos foram fundamentais para isso, né? Exato. Porque no início é mais difícil do investidor escolher papel a papel que faz sentido ele carregar. Ele fazia a escolha do ativo, Ele fazia a escolha. Na hora que você tem um gestor que está ali olhando a estrutura de capital daquela empresa, as demonstrações financeiras e fazendo uma composição dentro de um fundo, isso tem um valor gigantesco, né? Para quem não tem o tempo ou a expertise de ficar escolhendo, vou comprar esse papel e esse papel e esse papel. Então, acho que os fundos, esses fundos de crédito privado ajudaram muito a acelerar o mercado de capitais dentro do Brasil. Putz, uma função extremamente positiva. E eu acho que, por fim, a classe de multimercados deve ser uma classe que volta gradualmente ao longo do ano que vem. Volta a ter destaque, eu fico feliz da gente estar com os produtos bem posicionado aí, super né? bem posicionados. O Fundo Valência rodando bem acima do CDI, está indo super bem. O Fundo Córdoba também ali um pouquinho abaixo do CDI, mas overperformando quase a indústria, né? A indústria como um todo. Então, eu acho que nesse sentido, esse trabalho de curadoria... olhar o timing correto e adequado de trazer foi um êxito que a gente teve bastante grande. Não, isso é bom. E só um aviso importante, o bom de ter o gestor da asset conhecendo o crédito privado é que ele sabe cobrar direito lá a galera do crédito privado. O cara tá em cima lá olhando, o Rafa tá lá em cima olhando os créditos privados. Dessa empresa, aquela, por que vocês olharam essa operação, não olharam aquela? Tá de olho, né, Rafa? E eu acho que tem um negócio legal. A experiência ajuda, total, né? Total. Eu acho que tem um negócio legal do crédito que ele junta dois mundos, né? Ele junta efetivamente o crédito, ou seja, o spread de crédito, e ele tem um movimento de mercado, que a gente viu agora que é super importante, né? Então, o timing de entrar no produto também é importante. E por isso que a gente tem falado bastante dos fundos de crédito privado agora, porque a gente vê os spreads super abertos ainda, tem espaço para ganho, apesar da normalização. Então, tem um espaço para ganho no risco de mercado dos spreads de crédito. E, obviamente, uma classe que tende a se beneficiar muito, porque as empresas tendem a se beneficiar muito da redução da taxa de juros e o alívio que isso traz na conta de cada uma delas daqui para frente. Fechado. Pessoal, a gente viu a visão do Rafa, vamos pegar a visão da Lu agora. Como que a gente está vendo, Lu, do seu 2024. Lado, do 2024? Chegou no final do ano, né, Rafael? Não tem jeito, né, Lu? Temos que falar de olhar para frente. Parece, né, que está tão tão distante, mas não está, né? Não, eu tenho algumas certezas aqui que eu queria compartilhar. Primeira é da continuidade da nossa parceria aqui, distribuição e asset, que só vai se fortalecer em 2024, não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Segundo, é também a convicção de um banco que segue super acelerado na pauta de investimentos. Então, assim, a gente vai seguir expandindo o nosso modelo de AAA para levar, de fato, assessoria de investimentos para todos os clientes do Santander, Brasil afora. Seguiremos investindo em tecnologia para cada vez mais levar uma jornada digital que facilite o acompanhamento do portfólio pelo cliente na palma da mão, através dos nossos apps. O portal de investimento foi muito legal. O portal de investimentos que a gente lançou e segue evoluindo constantemente. E não para, isso aqui é uma jornada sem fim, digamos assim, porque sempre vem novidades, sempre vem coisas novas. Seguiremos também evoluindo nessa pauta do nosso portfólio de produtos, que, enfim, toda a parte de asset, mais de tesouraria, de corretora, de equities, para garantir que a gente realmente tem uma oferta completa e competitiva para colocar à disposição dos investidores do Santander, e seguiremos a nossa ambição de entregar aqui a melhor experiência, a melhor assessoria de investimentos do mercado,
sempre focada no cliente, sempre focada no investidor, porque é isso que vai garantir a nossa sustentabilidade no longuíssimo prazo como um banco referência nessa pauta de investimentos. E quando a gente olha cenário, de fato, olhando para 2024, continuando nessa tendência de redução de taxa de juros, a gente, nesse momento de queda de taxa, você volta a ter uma valorização maior dos ativos de mais risco. Né? Então, o grande desafio é a gente achar o momento certo das entradas, né, no melhor momento, para poder depois capturar esse upside, essa valorização. Então, é isso que a gente vem se esforçando muito para poder levar para os nossos investidores esse momento ideal para esses movimentos de diversificação. Diversificação sempre faz sentido. Já diz a máxima, né, que não dá para colocar todos os ovos numa única cesta. Então, precisa estar diversificado em termos de indexadores, de geografias, de moedas, que isso no longo prazo sempre traz um retorno maior, sempre balanceando essa parte de risco-retorno. Mas acho que é isso, assim, cada vez mais acertar as nossas recomendações para os clientes do Santander e seguir super acelerado aqui para transformar o Santander na referência da pauta de investimentos no mercado brasileiro. Tá certo, obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a Lu pela presença aqui no nosso podcast, ao Rafa também. Prazer. Obrigado por ter vindo, por ter trocado essa ideia com os nossos investidores, ter trazido também um pouco das novidades que vem para 2024. Pessoal, para você que ficou aqui com a gente até o final, quero agradecer. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, ativar o sininho. Quando o episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube também. O Santander tem um canal com informações diárias sobre economia, investimentos e finanças. Valeu, pessoal. A gente vai se falando.